Oi, gente, estamos chegando com mais um Tom Maior e um programa imperdível para você e para casa toda. É isso, e hoje vamos falar de dança, mas dança para todos os gêneros no quadro Sem Filtros. Além disso, também vamos conversar sobre literatura em dois momentos diferentes. Primeiro, vamos conhecer o projeto Ler para Ser e depois você vai saber tudo sobre leitura para bebês, isso mesmo. Olha que legal, então não perde que o Tom Maior começa agora, vem com a gente. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Tom Maior na telinha da Sagres TV e eu já quero começar o programa, claro, fazendo a minha autodescrição. Eu sou Rodrigo Fumaça, sou um homem negro, eu tenho cabelo black raspado ao lado, encaracolado na parte de cima, utilizo óculos, tenho uma barba cerrada, estou com uma camisa bem colorida com tons azuis, rosas, laranjas, pretos e também utilizando uma calça preta e um tênis branco. E ao meu lado sempre ela, minha companheira aqui de Tom Maior, Jéssica. Como é que você tá? Seja muito bem-vinda, né, Jéssica? Como é que é isso aí? Como que a gente fala de livros e eu não fico bem? Né? Não tem jeito, como, né? não tem como. Então eu também já quero começar logo esse papo, então já faço a minha autodescrição também, Fumaça. Eu sou Jéssica Lima, tenho a pele clara, os cabelos cacheados. Hoje eles estão presos em um coque traseiro, né, para trás. Também estou usando uma camiseta na cor rosa e uma calça jeans na cor azul claro. Gente, então, como eu já antecipei, nós começamos o programa falando sobre literatura e um movimento que une fazer o bem com a arte, com a prática de leitura. E para falar mais sobre isso, sobre o movimento Ler para Ser, está aqui com a gente a Melissa, que é idealizadora, uma das idealizadoras desse movimento. Bem-vinda, Melissa. Obrigada, bom estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Vou aproveitar e fazer minha autodescrição também, né? Então, Melissa Pomme, idealizadora do Movimento Ler para Ser, junto com a Daniele Rosa. Mas eu sou uma mulher de pele clara, cabelos longos, hoje eu estou aqui com eles colocados aqui lateralmente, estou de vestido preto e é isso, acho que perfeito. Podemos falar, né? Melissa, então, eu acho que a melhor forma da gente começar a conversa é entendendo o que é esse movimento, né? Qual que é o objetivo, o propósito de vocês. Legal. Bom, eu virei livreira, né? Virei livreira muito pela forma como eu via que os livros traziam um desenvolvimento na vida dos meus filhos. Eu tenho um filho de 14 anos, um filho de 11 hoje. E desde que esses meninos nasceram, eles viviam na livraria e aí as pessoas que conviviam com a gente diziam assim, poxa, seus filhos conversam, seus filhos olham nos olhos, seus filhos interagem, eles contam histórias. E eu comecei a perceber o quanto a literatura fazia diferença na formação desses meninos que estavam distantes das telas. Passado muito tempo, né, eu tenho uma carreira aí de trabalho com consultoria de empresas durante 20 anos, virei livreira, abri a livraria no final de 2017 e aí fazendo esse trabalho em um determinado momento a Daniele Rosa, que é minha parceira no Movimento Ler para Ser, junto com o Vitor Hugo, que é o esposo dela, Daniele me falou assim, Melissa, eu queria fazer um projeto social de literatura e numa conversa ela falou, eu queria abrir 4 bibliotecas em Goiânia. Falei, Dani, eu acho que o problema da literatura não pode ser resolvido com a criação de bibliotecas, porque a gente não tem ainda um público leitor, né? A gente tem uma deficiência cultural, estrutural, né, de pessoas que não estão habilitadas para se envolver com a literatura da maneira como elas poderiam se envolver, pensando até em outros centros do mundo, né, em outros países, da Europa, né, em outros lugares. E aí, na hora de desenhar isso, eu falei assim, olha, Dani, eu acho que a gente tinha que ter uma atividade que tivesse recorrência, né, que tivesse conectado com outras vertentes da arte, porque a literatura é uma forma de arte, né? E principalmente quando a gente pensa na literatura ilustrada, a gente tem, para além do texto, a gente tem as imagens contando as histórias. E aí falava para ela, eu acho que a gente tem que fazer isso, acho que a gente tem que estar envolvendo adultos e crianças, a gente tem que ter recorrência para esse trabalho, para que isso de alguma maneira possa se sedimentar, né? E a gente poder acompanhar o mínimo dessas sementes poderem germinar. E aí eu falei, acho que tinha que chamar Ler para Ser. E ela falou, Melissa, acho que podia chamar Movimento Ler para Ser. Então a gente começa com essa coisa do Movimento Ler para Ser. A gente definiu inicialmente 3 instituições
para começar esse trabalho. E nós fizemos por 6 meses, então, encontros mensais, né? Tirando ali fase de final de ano, de férias e tal, mas o processo acontece da seguinte maneira, posso já dizer disso, né? Com certeza. Então, a gente faz a curadoria dos livros, né? Então, eu escolho sempre a literatura que eu gosto de trabalhar, a literatura que não subestima a nossa capacidade de entendimento e da possibilidade da gente se colocar como sujeito das histórias. Mas que essas histórias, né? Que essas mensagens, elas possam nos nutrir, elas possam, de alguma maneira, trazer a possibilidade da gente se entender enquanto humano, da gente ampliar nossa visão de mundo, da gente ter uma possibilidade de mais reflexão, de ter empatia e por aí vai, né? Então, a gente começa o projeto com um livro que chama Eu Sou a Vida. Capa lindíssima, inclusive, né? E é um livro que faz parte de uma trilogia, na verdade. Então, Eu Sou a Vida, Eu Sou o Palhaço, e aí tem o terceiro livro que chama Eu Sou a Morte, mas o Eu Sou a Morte a gente não levou. Pra câmera. Então, o que acontece? Quando a gente leva o livro Eu Sou a Vida, eu faço a leitura com as crianças, faço uma grande roda, faço a leitura, faço a mediação. E, para mim, muito mais do que o processo da contação de história, porque eu não sou uma contadora de história, eu sou uma mediadora de história, a gente conversa sobre aquilo que tem ali, né? E depois a gente vai para uma atividade artística conectada com a literatura. No caso do Eu Sou a Vida, a gente fez, então, um momento de pintar a vida. Vamos pintar a vida, né? A gente leva um grande rolo de papel, traz as tintas na paleta das cores do livro, porque tudo isso é pensado como elementos que vão desenvolvendo esse senso estético, né? Esse olhar calibrado para olhar para a arte como uma linguagem mesmo, né? E além de ter esse momento, né, de mediar as histórias ali, eu vi também que vocês arrecadam livros, né, e também distribuem os livros. É um papel também social que vocês fazem questão de manter ali com o movimento, né, Melissa? Então, nesses 6 primeiros meses que a gente faz o trabalho com as instituições, a gente leva o livro e a gente dá um livro novo desse escolhido para cada criança. Então, em 6 meses, a gente fez a doação de mais de 1.200 livros, com uma média de 165 crianças nessas 3 instituições todos os meses. Então, foram muitos encontros e a criança levar para casa um livro que tem... Porque, gente, o livro, é muito importante a gente pensar que o livro tem 3 variáveis que são muito importantes, que é a materialidade, que é o texto e que é a imagem. Se eu tenho um texto e uma imagem muito boa num material muito fraco, isso rapidamente é descartado. Né? Se eu tenho um material muito bom, mas que é pobre em conteúdo, também não fica. Então, na escolha, eu guardo o valor disso, né? Então, cada criança leva esse livro. No mês seguinte, a gente vai e leva um outro. E os livros doados, eles são para a segunda onda do projeto, porque depois de 6 meses falando dos livros com essas crianças e os professores e o pessoal das instituições, mas vocês vão parar de vir? Como que a gente vai fazer? A gente fala, poxa, a gente tem que direcionar esses recursos para outros lugares, mas a gente pode fazer trazendo livros doados, para que a gente também traga uma segunda camada de interação com esse material, que é o papel da própria escolha, porque num primeiro momento a gente está escolhendo o que a gente vai dar para eles lerem, né? E aí, num segundo momento, a partir dessa habilitação prévia, eles podem também começar a escolher. Fazer as suas próprias escolhas, muito legal. E super interessante ver isso, né? Essa questão de o livro chegar para as pessoas, né? Porque muitas vezes, igual você falou da biblioteca, às vezes é um espaço que as galera acham distante, muitas vezes, né? E como que era a recepção dessas crianças ao pegar esse livro, ler ali, ter esse momento tão interessante? No começo eles são bem tímidos, né? Até porque a gente é um elemento estranho, né? Vai levar livro e tal. E aí logo a gente começa a perceber, vem fazer o que aqui? Trazer livros, né? Tia, já estou fazendo a minha biblioteca, né? Então, para atividades que a gente fez, teve um determinado momento, né? Que eu acho que era o 5º encontro, e a gente leva esse livro que é o Você é Importante. Que já chama atenção pelo nome, né? Maravilhoso, gente, maravilhoso. E aí a gente fez uma proposta deles criarem um cartão postal. Um cartão postal escolhendo alguém que era importante para eles fazerem a imagem de um lado e a escrita do outro, dedicando esse cartão para alguém que é importante para eles. E foi muito legal ver algumas meninas falando assim, eu fiz um cartão para mim. Sério? Que legal. Porque elas já se veem como importante, né?
Então, é muito, muito especial, sabe? Num determinado momento, a Dani mora em Portugal. Então, ela faz um doutorado lá de literatura, arte e outras culturas, e eu toco muitas vezes aqui enquanto ela não está. Eu que toco os encontros aqui, né? E aí, em um determinado momento, né, a gente vê as crianças falando assim, eu quero virar escritor, né? Eu quero virar ilustradora. Né? Então, eu já tenho... inspiram, né? Poxa, você sabe aquela possibilidade dessas crianças verem para além do seu próprio entorno? Né? Porque não é uma questão de você viajar, mas é uma questão de você criar repertório. Né? E deve ter muita gente aqui em Goiânia, né, Melissa, que vê esse projeto e pensa, nossa, eu gostaria de fazer parte disso, de contribuir para isso de algum modo. Inclusive, a gente tem até um vídeo, né, de um depoimento de uma voluntária que... Filipinho, pode colocar o vídeo sem som mesmo, só para ilustrar nosso papo, porque eu queria que você comentasse também sobre a possibilidade de ser voluntária ou voluntário, né? Sim. Se as pessoas querem fortalecer esse movimento, tem como participar? Por onde faz? Tem algumas formas, né? Para o segundo ciclo, que é o jeito mais fácil, as pessoas tirarem livros que não fazem mais sentido em suas casas e levarem para uma das nossas unidades da Pomar. A gente recolhe e encaminha isso. Sempre livros infantos juvenis em bom estado, né? Conteúdos bacanas, porque a gente está pensando nesse enriquecimento mesmo, né? Uma forma é comprar os livros que a gente já tem definidos para o projeto na Pomar. Então, esse livro que é comprado para esse direcionamento, a gente já separa e vai incrementando esse nosso volume de livros que precisam ser doados. Uma outra forma é fazer doação financeira. A gente tem o Pix da própria ONG, Movimento Ler para Ser. No nosso Instagram tem lá, no Linktree, as informações, tem o QR Code para fazer a doação. E tem também a possibilidade de participar como voluntário nas atividades. Então, a gente tem aí mensalmente esses encontros, a pessoa se voluntaria, a gente tem um grupo no WhatsApp dos amigos do Ler para Ser, onde a gente faz os convites para a pessoa ir e fazer parte desse momento. Além disso, artistas que também querem doar o seu trabalho, porque para cada atividade, para cada livro a gente escolhe uma atividade conectada com isso, é possível também fazer a doação do seu próprio trabalho, no sentido de incrementar essas nossas ações. Né? É isso, Ótimo, Melissa. Melissa. Muito obrigado por essa entrevista tão interessante e tão importante, né? A gente falar sobre isso e falar sobre livros, né? Que é sempre tão importante. Tem um programa aqui que é o Literando, né? Isso Que é um mesmo. programa que fala diretamente sobre livros, né, Jéssica? É isso, você inclusive já vai estar aqui na minha lista de convidados para você vir por Literando, para a gente ter uma entrevista também falando sobre isso e sobre o seu trabalho. Agora, Fumaça, chegou aquele momento de notícia boa, né? Vambora, né? É isso. Ó, agora chegou aquele momento super interessante de boas notícias, muita informação. Tá na hora do Cuca Fresca. E a gente já começa o Cuca Fresca falando de um vídeo super interessante de uns alunos que fizeram um vídeo muito legal e um presente muito bacana para um professor de inglês. Vamos conferir. Não tô falando o nome de todo mundo, mas algumas semanas atrás você comentou com a gente que você queria muito no show da Andrea Bocelli. E aí a gente tentou se juntar pra comprar, só que essa primeira... Mas essa primeira ideia não deu certo, porque o ingresso estava muito caro e as posições realmente não estavam boas. Só que aí eu cheguei em casa, aí eu contei pra minha mãe, e aí a minha mãe me deu a ideia de mandar um e-mail pra equipe da Andrea Bocelli. E aí eu gastei todo o vocabulário que você já me ensinou. Eu gastei todo o vocabulário todos os anos que meus pais já pagaram inglês pra mim. E aí eu escrevi um texto contando a história que a gente queria fazer pra você, a surpresa. E aí a equipe gostou muito da história. E aí você foi colocado na lista de convidados do show do Andrea Bocelli.
Eu estou assim, sem palavras. E agora você vai Primeiramente, nunca na minha vida que imaginava que vocês fossem se preocupar assim, uma coisa tão maravilhosa, tão. Gente, eu tô assim sem palavras. A gente queria mostrar pra você os nossos retratos e tudo isso você ensina pra gente. Merece, é isso aí, os alunos que ajudaram muito o professor Milton aí, muito bacana, muito legal essa atitude, e os professores que têm que ser valorizados ainda mais, cada vez mais. Eu imagino que ele ficou super feliz aí com essa atitude dos alunos e a sala repleta de galera. E agora a gente segue aqui o Cuca Fresca com a notícia quentíssima lá do nosso portal Sagres Online. Uma espécie da ave ararinha azul ganhou um centro de conservação em São Paulo. Ela é muito rara e agora tem um refúgio para manutenção e reprodução da espécie. Atualmente, o centro, que funciona dentro do Zoológico de São Paulo, abriga 27 aves, mas tem capacidade para abrigar 44 araras. Uma boa notícia para a conservação dessa ave, que é considerada uma das mais raras do mundo. E é isso aí, você pode conferir essa notícia completinha lá no nosso portal sagresonline.com.br. Muito legal, lembra até aquele filme Rio, não é? Muito bacana. Agora a gente vai para um rápido comercial, já já a gente volta com mais Tom Maior aqui na telinha da Sagres TV. Estamos de volta com o Tom Maior na Sagres TV, em nosso canal do YouTube e também na Rádio Sagres 730 AM. E por falar em nosso YouTube, Filipinho, pode colocar a imagem aí, porque afinal é muita coisa boa disponível para todo mundo que acompanha a gente lá no YouTube Sistema Sagres. Tem o Aperte o Play, programa para quem gosta de esportes e games e cultura geek. Tem também Raiz Brasileira, para o fã de uma boa música sertaneja. Tem também debates esportivos, pauta 1, pauta 2. Logo, logo estreia o programa Educação aqui na Sagres TV e também, é claro, para os fãs de literatura, assim como eu, tem o programa Literando. Vamos falar sobre várias coisas relacionadas ao universo da literatura e se você perde ao vivo aqui na Sagres, fica sempre disponível em nosso canal do YouTube. E também, por falar em arte, cultura, literatura, agora vamos falar sobre um outro tipo de arte. Tô certa, Fumaça? Tá certíssima, Jéssica. Essa arte que eu gosto bastante, que é a dança. Eu que sou do pagode, do samba, do forró, e adoro dar aquela sambadinha, aquela dançada. E por que não dançar, né? Dançar extravasa, fica uma delícia, é muito bom. E para falar sobre dança aqui, eu quero convidar para cá o Gustavo. Gustavo, que é bailarino, diretor, artista multifacetado aí. Gustavo, conta pra gente como que a dança entrou na sua vida, como que foi esse processo até você se tornar um bailarino? Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui. Sou Gustavo Silvestre e a dança ela veio assim entrando na minha vida há um tempo atrás, assim, mais precisamente há 20 anos, né? Eu tenho como primeira formação as artes cênicas. Então, desde então, eu tenho trabalhado ali desde os meus 14 anos como ator em algumas companhias, mas me firmei, né, a minha trajetória assim como bailarino. Trabalhei em algumas companhias de Belo Horizonte, Palmas, recentemente aqui em Goiânia. Eu sou goiano, né? Fiz uma segunda graduação em cinema e agora eu tenho investido no meu trabalho solo, né? Já estreiei um espetáculo que se chama Metamorfose, inspirado no texto do Franz Kafka. Ganhei um prêmio em Portugal por esse espetáculo e fiz uma temporada num festival num país que chama Chipre, que fica ali no Mediterrâneo, né? E agora eu venho aqui para anunciar a estreia do meu segundo espetáculo, que é o Cosmos Colapso. Olha, interessante, a gente já fala desse espetáculo daqui a pouco, mas como que foi esse processo para você? Você sofreu preconceito por ser um homem que estava na dança ali? Porque a gente sabe que a sociedade até hoje vive esse machismo estrutural que a gente tem, que é muito obsoleto até hoje, né? Acho que
O clássico, né? Assim, com certeza eu sofri muito e eu acho que ainda mais na minha época, 20 anos atrás, né? Onde não tinha essa internet, esse boom, as pessoas não tinham acesso à informação, né? Você não tinha uma referência ali, um parâmetro, né? Um pai não podia ter ali um Instagram e ver assim, existem outros homens dançando. Tá, ok, homens também dançam, né? Eu lembro, por exemplo, assim, que quando eu era ali menininho de tudo, né? Queria fazer balé, né? Era uma coisa assim, nossa, mas o meu filho fazer balé era uma coisa de outro mundo, né? Assim, então, eu acho que hoje, né, a gente tem passado ali por um processo de desconstrução. Imagino que pelo acesso à informação as coisas são um pouco diferentes. Mas na minha época, sim, muito preconceito, né? Assim, eu acho que né, assim, é muito difícil assim, né, não ter passado, né, naquela época, né? É isso. E a gente teve recentemente um goiano ganhou o Oscar da dança e tudo mais lá na Suíça. E para você, qual que é a importância da gente ter pessoas goianas representadas em todos os mundos, em todos os locais aí, ganhando e sendo uma referência para a dança aqui? Eu fico muito feliz, assim, sinceramente, né? E ainda mais, né, vindo aqui, né, no nosso interior do país. Sempre quando eu saio do Brasil, né, as pessoas ficam Goiânia, tentando entender, assim, onde é esse lugar, né? Eu falo, é do interior do interior. E é maior assim. que o Chipre, né? E é maior que o Chipre, exatamente. E assim, é de muito orgulho mesmo, né? Assim, saber que um jovem bailarino, goiano, ali que começou a sua formação aqui, agora vai ganhar o mundo, né? Assim, tem essa oportunidade de vivenciar, né, tantas experiências novas assim nesse mundo da dança, que é um mundo muito rico, né? Agora ele, né, vai ter essa oportunidade, assim, eu tenho muito orgulho e reconheço muito, sabe, o esforço, o talento. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. E você também levou um pouco do seu espetáculo, da sua dança para o mundo, né? Teve Braga em Portugal também, Isso. correto? E também teve o Chipre. Como é que foi para você levar essa dança sua para além do Brasil, para além de Goiás? Eu estou investindo muito agora nessa minha carreira solo, depois desses 15 anos de companhia de dança. E meu primeiro espetáculo, Metamorfose, eu estreiei ele em Portugal. E desde então eu tenho feito intercalado, né, circulações no Brasil e participações eventuais fora, né, assim. Eu tenho essa sensação assim de que a arte contemporânea brasileira é vista com bons olhos lá fora, assim, principalmente na Europa, que foram essas experiências, porque eles percebem quanto inovador a gente tem, né? Porque eu acho que está na nossa essência essa miscigenação, essa mistura de culturas, e a gente traz isso para a arte, né? E eles falam, nossa, mas ele juntou ali dança com teatro, com audiovisual, tecnologia, eu não sei identificar o que é. E eu acho que isso chama muito a atenção. Eu mesmo em Portugal ganhei um prêmio de menção honrosa do júri popular, né? Foi o espetáculo mais votado, numa programação muito extensa, e eu era o único brasileiro, né? E esse Festival do Chipre era a 10ª edição e eu era o primeiro brasileiro a fazer parte, sabe? O pessoal da embaixada foi, prestigiou, assim, teve uma movimentação lá de falar, nossa, o primeiro brasileiro aqui, sabe? Visto com bons olhos, assim. Super interessante. E agora já fala pra gente desse novo espetáculo aí que está por vir, como que funciona, como que vai ser. Cosmos Colapso, ele surgiu, assim, no meio dos caminhos, assim, sabe? Eu fiz uma temporada em Dubai, há 2 anos atrás, e fui muito atravessado, né, assim, por essa nova cultura, né, esses sons, e desde então eu tenho, assim, refletindo sobre essa outra cultura que nos atravessa, né? E Cosmos Colapso, ele fala sobre a evolução do ser humano, desde ali da sua essência primitiva, ali que veio do barro, até passando por camadas mais profundas e alcançar um estado de consciência mais elevado, né? O que eu chamo essa conexão com o cosmos, né? E eu uso como estética, assim, os elementais da natureza, para estar refletindo sobre isso, né? Assim, o barro, que é de onde nós viemos e para onde nós vamos, né, que dá esse lugar do primitivo, do instintivo. O fogo como uma metáfora, claro, no espetáculo, assim, como esse elemento propulsor, assim, da guerra, da destruição, né, que traz esse movimento destruidor mesmo. A água como um rito de passagem, de limpeza, de purificação. E o ar como esse elemento
quase etéreo, assim, que nos eleva, né, assim, que nos movimenta até alcançar o que eu chamo de cosmos, né, que é esse quinto elemento, né. É um espetáculo muito provocativo nesse sentido e ele é muito imersivo. Porque eu brinco com muita tecnologia, ele não é em formato italiano, ele é semi-arena, então o público está um pouco mais próximo, a luz está no meio das pessoas, o som ele vai ser em 5.1, também vai estar assim, as pessoas vão estar tendo a sensação de que elas estão imersas ali, sabe, naquele ritual assim, cênico. É isso, e a gente pegou um trechinho aí de você dançando. Sim. Vamos conferir. Super interessante, né? A gente vê ali várias expressões, várias formas. E o que você quis contar com essas expressões, com essa dança? Eu acho que eu fui muito inspirado assim por um texto do Carl Sagan. Ele é um grande estudioso assim sobre o cosmos e sobre a astronomia no geral. E ele fala assim, não vou saber exatamente a frase, mas ele fala assim, que nós somos feitos de matéria cósmica e nós desejamos retornar ao cosmos, e nós podemos, porque o cosmos está dentro de nós. Então, eu fiquei muito envolto assim, dessa reflexão de o cosmos está dentro de nós, né? Eu posso me conectar a alguma coisa, né? Que eu não sei, maior do que eu ali, porque parece que existe essa coisa aqui dentro. Então, quando eu usei os elementos da natureza, né, eu trouxe eles para próximo para estar falando assim, né, o cosmos está aqui, né, e como que a gente se conecta com ele, né? Não é sempre de uma forma assim pacífica, não, às vezes é na destruição, como fogo ali, né, para poder incitar a guerra, né? Então, assim, existem formas e formas, né? É mais uma reflexão, né, de como a gente se conecta a esse cosmos, né, que está dentro de nós e que se expande ali para o todo. Legal. E eu queria fazer uma pergunta que eu acho que sempre fiquei na dúvida, assim. Como que uma pessoa, uma mulher, um homem, uma criança, ali, muitas vezes, pode começar a dança aqui em Goiás? Porque às vezes é algo tão distante, né? Você fala, nossa, onde que tem uma aula de dança? Como que funciona isso? Como que funciona esse start aí? Eu fico muito feliz que hoje tem muitas formas, né? Mas eu acho que assim, as mais adequadas é entrar numa escola formal, né? A gente, por exemplo, tem um centro de formação muito bom, que é o Basileu França, né? Por exemplo, né? Eu acho que você pode começar ali já jovem, já criança, ali experimentando várias modalidades diferentes, até se encontrar, né? Porque hoje você pode seguir uma carreira de bailarino, tem formação clássica, formação nas danças urbanas, né? Tá muito vasto assim esse universo da arte contemporânea, da dança contemporânea. O que eu posso falar assim, comece estudando mesmo, né? Comece indo para uma escola, né? Que tenha um nome, que tenha um registro, que tenha um reconhecimento, assim como esse bailarino que está ganhando o mundo fora, ele veio do Basileu. Então hoje tem essas possibilidades, né? Tem muitas boas escolas aqui em Goiânia. Super legal, Gustavo. Muito obrigado por essa entrevista e deixa o convite final pra galera acompanhar seu espetáculo, que eu tô animado pra ir, hein? Que bom, espero vocês, viu? Olha, então dia 5 e 6 de junho vai ser a estreia de Cosmos Colapso aqui em Goiânia, no Centro Cultural UFG. Dia 5 às 20 horas e dia 6 às 16 e 20 horas. Eu espero vocês. É isso aí, Gustavo. Muito obrigado. É com você, Jéssica. E depois de saber disso, desse programa sempre incrível, com boas histórias pra gente, que tal ficarmos atualizados com o Boletim Sagres? Olá! A Câmara dos Deputados, por meio de Comissão do Meio Ambiente, trouxe à tona na última semana um projeto que permite o uso do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima para enfrentamento de desastres naturais. Essa ação visa socorrer o Rio Grande do Sul e tende a esvaziar o Ministério do Meio Ambiente, ocasionando uma perda de parte do controle dos recursos, cerca de 10,1 bilhões disponíveis para aporte no BNDES,
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E agora falamos sobre energia renovável, pois 4,5 trilhões de dólares anuais é o valor de investimento necessário para triplicar a energia renovável até 2030. De acordo com a Agência Internacional de Energia, nesse sentido, o dado é essencial para o grupo de trabalho de transições energéticas do G20, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e das Relações Exteriores, que reúne 150 delegações do mundo e discute como acelerar esse processo sem deixar para trás países emergentes. Para acessar essas e outras notícias, acesse o nosso portal sagresonline.com.br. Te espero lá. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com um tom maior aqui na telinha da Sagres TV, pela rádio AM 730 e, claro, pelo nosso canal do YouTube, @Sistema Sagres. E agora a gente vai para um momento de fofura, onde o nosso compatriota aqui da casa, o Samuel, lê para sua filhinha Manuela, um bebezinho. Vamos conferir esse momento de fofura. E é isso, filha. Hoje nós aprendemos um pouco o quê? Da palavra do Senhor. Nós aprendemos ali o livro de Atos dos Apóstolos, a respeito de Pedro e João na Porta Formosa. Aquele homem que estava coxo ali, mas que o Senhor o visitou e ele recebeu a bênção da salvação com o Senhor. Amém? Glória a Jesus, filha, que o Senhor, ele nos abençoou por meio da sua palavra. É isso aí, Jéssica. E Jéssica, esse vídeo aí dá um bom literano, né? Com certeza. Inclusive, chegou a hora, chegou esse momento de falarmos sobre literatura, Fumaça. É hora do Literando. Já deu para perceber que o tema do nosso bate-papo de hoje é leitura para bebês. E quem vai me ajudar nessa conversa é a Jillian, que é professora e tem um projeto super legal envolvendo esse assunto. Bem-vinda ao Tom Maior, Jillian. Boa tarde, bem, obrigada, tudo bem? Tudo ótimo. Jillian, você teve um projeto, né, que envolve leitura para bebês que chegou a ser indicado ao Prêmio Por Vir, um importante prêmio de educação aqui no país. Começa explicando para a gente o que é esse projeto, como que ele acontecia. Então, eu sou professora, como você disse, eu também sou mestranda em literatura e estudo mediação para bebês e crianças bem pequenas, né, na PUC São Paulo. Faço parte do CRIEI também, um grupo de pesquisa sobre as infâncias na UFSCar Sorocaba. E esse projeto surgiu surgiu em 2022, mas ele continua acontecendo, né? Agora com outras crianças, essas crianças que tinham 1 para 2 anos, agora já estão com 3, 4, e essas crianças já não são tão bebezinhas assim. Um projeto que nós pensamos na organização dos espaços para convidar as crianças para viver as experiências poéticas e literárias no cotidiano da educação infantil, né? Então, o projeto ia além de uma contação de história. As crianças tinham livre acesso aos livros, faziam brincadeiras, a gente tinha momentos de rituais também com as crianças e a contação de história e os livros. Muito legal. E assim, eu imagino que quem está vendo a gente pode pensar, bebê entende o que se está lendo? Como assim? E eu queria que você explicasse quais são os efeitos, os benefícios da leitura para bebês. São muitos, né? Se a gente vai para as competências da neurociência, do vínculo, a criação de vínculo, a afetividade, o momento de qualidade que a gente passa com as crianças, é uma escuta ativa de olhar nos olhos, trocar, né, a interação entre pares, no caso da escola, a interação entre as crianças também, com o mediador, com o professor. Então, muitos benefícios, além do que a gente consegue pensar, né, pensando nas crianças, falando das crianças tão pequenininhas, no que diz respeito à criatividade,
o conviver em grupo, o escolher, né, de escolher a história preferida, o livro preferido, então saber fazer escolhas, o simbólico quando a gente começa a imaginar, criar, que a gente sabe que as crianças elas têm jeitos próprios de ser e estar no mundo, então eles vão recriando as histórias da maneira que eles vão compreendendo e se expressando também pelas múltiplas linguagens, gestos, balbucios, para além da oralidade, né? São muitos efeitos positivos. E, bom, para a gente pensar na prática desse movimento, né? Como que os pais podem fazer a mediação, né? Os pais, os professores, tem algum segredo, né? Para quem nunca fez isso, o que você indicaria, né? Como começar a fazer mesmo esse movimento de mediação, de escolha também de livros? E quando a gente pensa nas escolhas dos livros, né, isso é muito importante, pensar na bibliodiversidade, que é o termo que a gente usa para escolha de critérios, gêneros diferentes. Quando a gente olha os livros, pensar que eles são a primeira obra de arte que a criança muito pequena, o bebê, ele vai estar inserido, né, ele vai olhar se o livro tem uma qualidade imagética, também as narrativas multiculturais, de diferentes gêneros também textuais, poemas, os livros informativos, tem as narrativas que se repetem também, que é aqueles livros acumulativos, que tem as frases que também se repetem o tempo todo, e na hora de escolher a gente precisa prestar atenção nisso também. Tem um site da Bebeteca, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, e eles têm uma lista com os livros que são indicados e a faixa etária também. Isso ajuda bastante, tanto os pais quanto os professores a escolherem os livros, que são muitas opções, né? Então ficam meio perdidos. Então a gente também tem esses critérios de qualidade que foram estudados por esses pesquisadores e também analisados. É verdade, e é ótimo que tenha iniciativas assim, né? Porque ajudam a dar uma luz para os pais, professores, e é como você disse, felizmente tem muitos exemplos bons, positivos, né, de leitura ilustrada, e aí ter esses movimentos que ajudam a dar um caminho, com certeza facilita bastante a vida na hora de escolher. E eu queria que você desse a sua opinião sobre os efeitos futuros, mais a longo prazo. Você acredita que os pais que garantem, né, essa inserção de literatura em casa, logo nos primeiros meses, nos primeiros anos, as chances dessa criança, de uma maneira natural, sem se sentir algo impositivo, né, tem mais chances de desenvolver um gosto, um apreço maior pela leitura? Acho que quando a gente pensa, né, que desde muito pequenos as crianças estão em contato com esses artefatos culturais, que são os livros, brinquedos, objetos, eles vão desenvolvendo o gosto, né, pela leitura, a fruição, a ler por prazer. E é aprendido também, tendo apreço pelos livros, pelas leituras, pelo momento de estar junto, compartilhar experiências e vivências muito ricas e significativas. Também são momentos de criar memórias, né? As crianças vão criando memórias afetivas com os livros, com as histórias, com os mediadores, né, com a família. Então isso também constitui quem a gente é. E quando a gente pensa na literatura, a literatura é humanizadora. Antônio Cândido já dizia, né, um grande pensador da literatura e crítico literário, dizia isso pra gente, que a literatura é uma forma de nos humanizar, é uma forma de estar em contato com a poética, o poético do ser humano, né? É verdade. E ele também é quem diz que literatura é um direito, né? Deveria ser um direito de todos nós. Então é muito importante você trazer essa citação para o nosso bate-papo. E aqui no Literando, a gente sempre termina dando dicas mesmo, para a pessoa sair daqui já com um nome para pesquisar, comprar e começar a pôr em prática a leitura. Eu queria que você desse 2 ou 3 dicas de autores ou nomes de livros que você considera uma boa escolha na hora de trazer, né, para esses momentos de leitura para bebês. Combinado. Difícil aí, porque são muitos, dá vontade de falar muitos. Mas eu vou colocar alguns assim que são bem queridinhos por mim, que tem um apreço também muito especial, que é o Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa,
uma lagarta muito comilona. E tem um que é o do Ricardo Morricone, que ele ganhou o prêmio como melhor livro infantil da literatura lá em Bolonha, na Itália, que é o Dia de Lua. Dia de Lua. Ótimo, Dília, muito obrigada pelas dicas. Eu tenho certeza que quem não lia ainda para os bebês, agora vai começar a ler, vai começar a adotar essa prática ali, nem que seja por alguns minutinhos, né? Porque muita gente fala que não lê por falta de tempo, mas um pouquinho já é melhor do que nada, né? E aí, aos poucos, esse hábito vai sendo criado dentro de casa e, com certeza, formando mais leitores, que é o que a gente precisa e deseja, né? Muito obrigada, Gillian. Obrigada. Até mais. É isso aí, agora a gente segue aqui no Tom Maior, porque tá na hora de a gente continuar com dicas, mais dicas de filmes, tá na hora do Põe na Lista. Isso mesmo, Fumaça, e eu sei que você separou uma dica de um clássico da animação, um clássico que marcou a minha infância, eu tenho certeza que marcou a de muita gente. Fala pra mim aí, Fumaça, qual é a sua dica de hoje? Esse clássico que eu vou falar hoje é Tarzan. Tarzan não aquele filme que saiu por último aí, mas o Tarzan é o primeiro ali, a animação da Disney clássica ali, que mostra até o Tarzan criança, mostrando todo esse desenvolvimento. E é um filme muito interessante pra quem não viu, pra quem às vezes é pai, mãe, ainda não mostrou esse filme clássico tão legal para os seus filhos que estão perdendo o tempo, porque é um filme muito interessante que mostra a realidade do Tarzan, que é um menino ali que foi deixado na floresta e acabou sendo criado ali por gorilas, por macacos ali, muito interessante, e mostra, né, a questão de caçada, a questão da invasão da floresta e a questão também do desmatamento, que é muito presente nesse filme, porque a gente mostra aí que o Tarzan ele cresce, ele vira um protetor da floresta e depois do passar dos tempos, e ele aceita aí pelo grupo de gorilas e tudo mais, e ele acaba tentando ali parar uma invasão da galera ali que tá tentando tomar essa floresta que é do Tarzan, que é tão interessante, e é um filme muito divertido, muito bonito e também muito inspirador. E também tem uma trilha sonora incrível, e que em português é o Ed Mota e em inglês é o Phil Collins. Então dá pra ver legendado, dá pra ver em português, que a trilha sonora continua uma maravilha. E tem vários filmes de Tarzan aí, então não dá pra perder esse filme aí, que é clássico, muito bom e muito legal. Já viu várias vezes, né, Jéssica? Não tem jeito. Fumaça, esse filme, junto com Rei Leão e Bela e a Fera, são os filmes que eu mais vi na minha vida, sem dúvidas. Assim, eu decorei as falas e recentemente eu apresentei Tarzan pra minha irmã, que tem 6 anos, nunca tinha visto, eu queria estar ao lado dela nesse momento tão importante que é ver Tarzan pela primeira vez, e ela amou tanto que já pediu para ver o 2, já queria saber se tinha desenho, queria saber se tinha continuação, porque realmente é um filme, né, uma animação que traz música boa, personagens engraçados, e para a criançada que gosta de ver muitos estímulos, né, tem floresta, animal, luta, tem muita coisa boa. Tarzan é aquele tipo de filme que nunca sai de moda, é sempre uma boa escolha. Tem até o Tarzan tatuado aqui Isso é que fã ele gosta mesmo, hein? muito ali, daquela transição que ele sai do elefante e vira adulto. Ó, dando spoiler do filme, vai assistir, né? Spoiler do filme da década de 90. Mas às vezes... se você não viu, né, pode acontecer. Gente, é muito bom, realmente, esse filme. E agora eu trago um filme um pouquinho diferente, Fumaça. Um filme que, já que nós falamos tanto de livros hoje, eu achei que era uma boa ideia trazer uma dica de filme que é baseado em um livro. O livro, originalmente, foi publicado faz tempo, viu? Em 1815. Eu estou falando de Emma. Filipinho pode pôr o trailer aí, porque Emma é um filme que é além da sua época. Ele ganhou uma adaptação, né, para as telinhas do cinema em 2019. E ele é uma adaptação de um romance clássico da escritora Jane Austen, que se passa na Inglaterra do século XIX. Ele se passa ali no outono e mostra a história da Emma Woodhouse, que é interpretada por Anya Taylor-Joy, que também protagoniza séries famosas como O Gambito da Rainha. E a história é basicamente assim.
Ela é uma casamenteira. Ela ama promover casamentos, mas ela mesma não quer se casar. Ela não quer se casar, não quer ir para a vida dela, mas ela tem o dom de ser cupido. Isso mesmo, em pleno século XIX, ela banca cupido de todo mundo. Mas esse filme, ao longo da história, ao longo do enredo, mostra pra gente os diferentes papéis que a mulher pode assumir na sociedade, né? E aí, a Emma, dando um leve spoiler para vocês, vai se abrindo lentamente para o amor, mas não de uma forma obrigatória, de uma forma autoritária. Ela vai começando a fazer as suas próprias escolhas. E, gente, esse filme é incrível. Tem uma trilha sonora muito boa, figurinos impecáveis, que é o que eu amo também em filmes. Então, se você leu Emma, mas não viu o filme, é uma boa adaptação, é uma boa dica para você pôr aí na sua lista. Legal, Jéssica. Eu adoro filmes de romance, séries de romance, filmes de romance. Que é interessante tratar dessa temática, que é tão legal, ainda mais de se abrir para o amor, né? Gostei da dica, vou assistir, não assisti ainda não. Muito bom, pode assistir, massa. Bom, agora, depois de uma dica de animação, uma dica de drama / romance, é hora de dar tchau, gente. Tom Maior vai acabando por aqui, mas não fica triste, porque amanhã voltamos, amanhã estamos de volta com o Tom Maior. Partiu, tchau, tchau, até mais, gente. De volta amanhã, até mais, tchau. Obrigada, até lá.